Câncer de colo do útero é o tema do São Lucas 24 horas de hoje. O Dr. Rogério Rosa, ginecologista e obstetra, e o Dr. Eduardo de Davi, cirurgião vascular do São Lucas Hospital Center, vão falar sobre o diagnóstico e os tratamentos para essa doença. Ainda nesta edição, o Dr. Ari Santos Silva, cirurgião plástico da instituição, vai falar sobre um novo tratamento para a correção de má formação nas orelhas, que pode ser realizado ainda nos bebês recém-nascidos. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá! Está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas. O câncer de colo de útero é um dos tipos de câncer mais comuns entre as mulheres, mas felizmente é uma doença que pode ser prevenida e diagnosticada precocemente. E para esclarecer as dúvidas sobre esse tema tão importante para a saúde da mulher, recebemos hoje no São Lucas 24 horas o Dr. Rogério Rosa, ginecologista e obstetra, que vai explicar tudo sobre o câncer de colo de útero. E também o Dr. Eduardo de Davi, cirurgião vascular do São Lucas Hospital Center, que vai nos contar como funciona o tratamento de embolização do mioma. Sejam bem-vindos novamente ao São Lucas 24 horas. Eu que agradeço. Obrigado. Então vamos falar sobre esse assunto que é tão importante para a saúde da mulher, que é o câncer do colo do útero. Doutor, explica pra gente então o que seria essa doença. Câncer de colo de útero muita gente fala, a mulher faz o preventivo de todo tipo de câncer, não. Câncer do colo do útero, o colo é o finalzinho do útero, que a parte fica dentro da vagina, e ele colhe células de dentro do colo do útero, da parede do colo do útero, na transição de epitélios, de pelinhas que tem ali, e essas células que vão para exame é que dão para a gente o diagnóstico de uma lesão que futuramente pode se tornar um câncer de colo de útero. Certo, então agora entrando nessa questão do exame, que é o tão conhecido, o preventivo, Papa Nicolau. Doutor, todas as pacientes precisam fazer esse exame quando uma mulher necessita de fato de começar esse tipo de exame? Todas as pacientes em vida sexual ativa ou que já teve uma relação na vida têm que fazer o preventivo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é ideal que se comece aos 25 anos de idade e faça até os 59. Tá? Eu faço das minhas pacientes durante a vida toda, porque se você fazer até os 59, é porque a expectativa de vida da população é menor. Hoje a mulher está vivendo 70, 80, 90, 100 anos, e eu já tive casos de câncer de colo inicial em uma paciente de 80 anos e uma de 74 anos. Então eu faço preventivo, né? A não sei que ela já fez vários preventivos na vida. Essas duas pacientes que eu tive com câncer de mais idade, elas fizeram no primeiro exame uma 75 e outra aos 80 anos, e por sorte pegaram uma lesão inicial, que foi tratado, tirou o útero sem problema nenhum. E a questão da periodicidade desse exame? Então, essa mulher precisa repetir esse exame todos os anos ou não? Segundo a Organização Mundial de Saúde, de 3 em 3 anos. Mas o preventivo é um exame que tem 13% de falha. Não é sempre que vai fazer o preventivo e ele vai diagnosticar o problema. Ele tem 13% de falha. Eu acho que se a mulher fazer ele anualmente, a gente vai diminuir esses 13% para 3, 4% de falha. Então é melhor que faça anualmente. Porque é uma forma de cuidado, né, doutor? Então nunca é demais também. Doutor, falando sobre a questão do câncer de fato, ele apresenta sintomas para essa paciente? Como ele se apresenta, então? Que liga aquele sinalzinho de que tem alguma coisa de errado? Normalmente sangramento, mas isso quando já é um câncer invasor. Tá? O câncer que já tem que fazer quimioterapia, radioterapia, lesão muito complicada. O câncer inicial, que ainda não seria o câncer, o NIC3, tem de 12% a 30% de virar um câncer invasor, ele não tem sintoma nenhum. A mulher vê através do preventivo. Não tem corrimento, não tem cheiro, não tem nada. É o preventivo que corre atrás dele. Então ele é bem silencioso. Bem, né? E ultrassom não substitui preventivo, não é nada. É o preventivo de câncer de colo de útero. Esse exame tem que ser feito. Justamente eu ia perguntar se existem outros exames que tem ajudam no diagnóstico. Tem alguns exames hoje que é a captura híbrida, né? Que é diagnosticar o HPV e o tipo do HPV. Então até se trocando, falando que vale mais a pena esse exame do que o preventivo. Eu ainda acho que o preventivo é o padrão ouro, apesar de estar se falando muito nessa captura híbrida, mas ele faz um diagnóstico muito grande de HPV e acho que cria muita doença sem necessidade. Bacana, então é muito importante, de fato, ressalta a importância desse tipo de exame. E o doutor comentou sobre a questão do HPV, que é uma das principais causas de câncer de colo de útero. Quais seriam as outras causas também? E o doutor poderia explicar um pouco mais sobre essa questão do vírus do HPV? O HPV está relacionado com 95% do câncer mais comum, que é o adenocarcinoma. Tem outro tipo de câncer, que é o carcinoma espinocelular, desculpa. Tem o adenocarcinoma que não tem tanta relação com o HPV, mas só é responsável por 5% dos cânceres de colo. E HPV é uma lesão que uma menina de 19 anos de idade, que teve 2 parceiros na vida, que o parceiro teve 2 parceiras, tem 95% de chance de ter entrado em contato com HPV. E quando a gente fala desse contato, a gente está falando do 16 e do 18, que é o mais cancerígeno, que é o mais problemático. Né? Então,
Toda menina de 19 anos que teve 2 parceiros na vida, ou o parceiro teve 2 parceiras, ela tem 95% de chance de ter entrado em contato com o HPV. Esse HPV, ele vai entrar em contato e vai sumir. Em mais ou menos 18 meses ele vem e vai embora. Mas 5% dessas pacientes vão ficar com HPV persistente, vai ficar no colo do útero dela, do ladinho de uma célula ali, do ladinho do núcleo da célula, e uma hora ele pode mostrar a cara. Então, por isso que a paciente tem que fazer o exame de rotina. E a gente não sabe quem são esses 5% das pacientes que têm HPV persistente. E atrás dessas que esses exames estão correndo. Tá? Mas hoje a gente não sabe quem é esse 5% persistente. Então é importante que todas façam preventiva após a vida sexual. Certo, doutor. Essa questão do HPV é aquele HPV que quando criança a menina recebe a vacina, certo, doutor? É o mesmo? Já recebe logo ali no início. O posto de saúde faz, não tem problema algum. Na época que começou a vacina, teve problema com paralisia, teve isso. Não, é que como é uma vacina feita em massa, alguma pessoa vai ter algum problema, não pela vacina, mas iria acontecer de qualquer maneira. Foi depois da vacina, mas ela é totalmente segura. O posto faz a quadrivalente, tem a bivalente, tem a nonavalente agora, funciona muito bem. Ela, no posto é de 9 a 13 anos, na bula vem até 26, mas qualquer fase da vida da mulher, 40 anos, ela separou do marido, está namorando um pouquinho mais, pode fazer vacina? Pode fazer, vai ajudar e vale muito a pena. Doutor, partindo um pouquinho da questão do câncer, então, nós temos outras condições que aparecem também no útero, que é a questão do mioma, certo? Por exemplo, né? E, doutor, qual que é a diferença, então, pra gente que acredita que é uma dúvida muito comum entre o câncer do colo de útero e o mioma? O útero não tem só o colo que pode dar câncer, o endométrio também, que não tem nada a ver, e é uma outra situação. Mas o câncer de colo de útero é como se meu dedo fosse o útero aqui. O câncer de colo de útero aparece aqui, no pedacinho. E o mioma aparece na parede muscular do útero. Pode ser dentro do útero, na parede do útero ou na periferia do útero. E muitas mulheres têm, 40%, 50% aos 40 anos de idade têm mioma, e nem todos são necessitam tratamento. Doutor, então a cirurgia vascular ela tem atuado também para auxiliar nesse tipo de tratamento. Doutor, poderia explicar um pouquinho então sobre a questão da embolização para o tratamento de miomas? Claro. Então, é engraçado porque através de vasos sanguíneos a gente chega em tudo que é tecido no corpo humano, né? Navegando pelas artérias, pelas veias, a gente chega. Então, uma das áreas da cirurgia endovascular e da radiologia intervencionista é essa área de você tentar privar alguns tecidos de sangue, quer dizer, bloquear o suprimento sanguíneo de alguns tecidos intencionalmente para provocar a regressão de eventualmente algum tumor ou para controlar algum tipo de sangramento, né? Esses dias nós falamos aqui sobre o uso do balonamento das artérias ilíacas internas para reduzir sangramento pós-parto ou transparto, né, no acretismo placentário. Falamos aqui do caso de uma mulher que tinha um útero deformado, o Dr. Maciel pediu ajuda e tal. O mioma é muito engraçado, assim, porque o mioma ele é um tumor benigno, como o Dr. Rogério falou, só que ele é muito guloso, ele precisa de fluxo sanguíneo para crescer. E depende muito da ação hormonal, né? Rogério, se eu falar besteira, você me corrige, porque eu não sou ginecologista, né? Então, assim, o mioma, ele vai crescendo durante a vida reprodutiva da mulher, tem períodos onde ele aumenta bastante, como na gestação, no período inicial da gestação, e depois na menopausa ele tende a se acalmar, né, Rogério? Estrógeno dependente, né? E na menopausa tende a diminuir bastante. E como o Dr. Rogério falou, a maioria absoluta das pacientes não tem sintoma nenhum. O mioma está lá, não vai atrapalhá-la de engravidar, de ter bebê, né? E está quietinho. Só que tem alguns pacientes onde ele cria problema. Né? De novo, aquela paciente da cesariana, ele deu trabalho, acabou induzindo a um parto prematuro, né? Porque eram tantas lesões e deformando tanto aquele útero que o bebezinho não tinha espaço para crescer. E um sintoma bastante relevante, que incomoda bastante as pacientes, é o sangramento exagerado, que muitas vezes induz anemia nessas pacientes, elas precisam ficar repondo ferro, que é uma coisa chata de fazer. Não adianta você ficar repondo ferro se não controlar o sangramento, né, Rogério? Não fecha a torneira. Então, quando precisa tratar, o ginecologista que vai definir isso, ele vai dizer, ó, primeiro, que opções a gente tem para tratar? A ideal que é ir lá e tirar o mioma e deixar o útero quietinho, especialmente se o útero é importante ainda para aquela mulher, né? O útero sempre é importante, né? Mesmo para as pacientes pós-menopausa, mas enfim. Mas nem sempre dá para o Dr. Rogério ir lá e tirar o mioma. Aí, e se a gente tirar o útero inteiro? Fazer a histerectomia, quer dizer, tirar o mioma ou os miomas junto com o órgão. É uma opção. E se a gente usar alguma medicação para fazer ele diminuir um pouco, que é o bloqueio hormonal?
tipo induzir uma menopausa falsa temporária na mulher. Não dá para tratar o tempo todo assim, né? Então, às vezes, o Dr. Rogério usa esse recurso para fazer diminuir um pouco para poder ir lá e operar, não é assim, Rogério? Sim, temporário só, né? E aí vem o vascular. Para que serve a embolização? A embolização é se a gente tem a intenção de manter o órgão e controlar o sintoma. Por exemplo, um sintoma que é muito bom para controlar com a embolização é o sangramento exagerado do mioma. Como o mioma é muito guloso, precisa de muito sangue, eu vou lá por cateterismo e bloqueio o fluxo sanguíneo para esses tumores. Só do mioma, né, Eduardo? Não vai comprometer em nada a função do útero, né? Essa é uma dúvida também. É engraçado, o procedimento, ele se chama embolização de artérias uterinas e não embolização de miomas. É muito importante isso. Quando a gente joga as partículas, eu explico para os pacientes entenderem, essas partículas são como um sagu, bem pequenininho. Sabe aquele doce, o sagu? Certo. A gente come bastante aqui, né, no sul. É um saguzinho, um micro sagu, que a gente vai jogar na circulação uterina. Por que o útero não morre? Porque o útero é muito resistente à isquemia e o útero recebe sangue também por outros vasinhos. O mioma é guloso, lembra que eu falei? Então ele sofre bastante, né? Então a gente bloqueia o fluxo sanguíneo para fazer ele sofrer mesmo. E com isso ele começa a entrar em involução, ele vai regredindo. Ao regredir de tamanho, se o problema é o sangramento, a gente controla normalmente fácil. Na primeira semana pós-embolização, o paciente já cessa o sangramento exagerado. Se o problema é o efeito de massa, meu útero está muito grandão. Compressão. Que tamanho tem o útero normal, doutor Rogério? Até 90, 120, ml, né? É um negocinho pequenininho. Acima de 240 centímetros, ele começa a comprimir outros órgãos, comprimir bexiga, comprimir intestino. Entendeu? Então, às vezes, você tem útero, né, Rogério? Grandão, 1.000, 2.000, 3.000. Útero de 1 litro. Então, quer dizer, uma mulher magrinha, elegante como você, se tiver um útero de 1 litro, vão achar que você está grávida. Entendeu? Porque vai se projetar. Comprimir bexiga, comprimir intestino. Acerta outra. Você vai começar a ter que fazer xixi mais vezes durante o dia, pode ter problema de intestino preso. Se for dentro do útero, funciona como um DIU, um mioma dentro do útero, acima de 2 centímetros, ele não mantém a gravidez. Ele expulsa esse bebê. Até 2 centímetros, teoricamente, não teria problema. Mas o mioma dentro do útero, acima de 2 centímetros, funciona como um DIU. Olha só. Aí já tem uma... E esses de dentro do útero, você pode ir lá e tirar... Tirar por esteroscopia ou embolizar também, né? Então, a embolização é isso, é você através de uma punção, normalmente é feita pela artéria femoral, pela virilha, você vai com um catéterzinho lá, na artéria uterina esquerda, depois na artéria uterina direita e joga essas partículas lá dentro. É um procedimento que a gente costuma fazer. Pode ser feito com anestesia local ou então com anestesia raquidiana, que é aquela que dá na coluna, né, para ficar anestesiado do umbigo para baixo. O paciente normalmente está com uma sondinha na bexiga, uma sonda vesical. Em geral, o paciente fica hospitalizado um dia. No dia seguinte, ele pode ir para casa. Raramente a gente precisa prolongar mais um dia de internação, porque alguns pacientes sentem dor pélvica após a embolização, tipo cólica. Principalmente na primeira vez, né, Eduardo? No pé da barriga, né? Então, aí, às vezes, a gente precisa manter. Mas, se a gente não for muito agressivo na embolização, e com o tempo o cirurgião vascular vai aprendendo que não pode ser muito agressivo nas embolizações, porque a resposta é boa sem precisar ser muito agressivo, você reduz esse efeito de dor. O paciente pode ter algum corrimento vaginal na primeira, segunda semana, pode ter um pouco de febre baixa, né? A gente chama isso de síndrome pós-embolização, mas em geral não restringe as atividades dela, sabe? Ela pode voltar para a academia com quantos dias? A gente só pede algum cuidado nos primeiros 7 dias, Rogério, por causa do sítio de punção femoral, para evitar fazer muito esforço, para não ter complicação no sítio de punção. Nada com útero, no lugar da punção, só ali, da punção femoral. Então, ele é um procedimento que ele é para um nicho muito específico de pacientes, selecionado pelo ginecologista e pela própria paciente. E se ele for bem indicado, ele é muito legal. Sabe? Que bacana, doutor. E como seria essa questão da indicação? Porque então ele não pode ser feito em todas as pacientes com mioma. Quais seriam as principais indicações, então, paciente desse tipo com múltiplos miomas, muitos miomas, né? Você vai ter que tirar muita coisa e dar muito ponto nesse útero. Né? Paciente com mioma muito grande, que a gente vai ter que suturar bastante, e esse útero vai aumentar 70 vezes na gravidez. E vai ter a tensão de um parto, por exemplo, ou de um trabalho de parto, que vai empurrar esse bebê para baixo.
Então, se a gente dá muito ponto no útero, faz lesões muito grandes nesse útero, a gente corre o risco de uma ruptura uterina na hora do parto, na gravidez, pela distensão do útero na gravidez, e onde a embolização entra com uma função muito boa. Ela preserva a resistência desse útero a uma gestação, a um aumento de 70 vezes, e muitas vezes a um parto sem problema também, né? Então, essa é a grande indicação da embolização. E a recuperação, não tem aderência, se fazer útero por miomectomia por laparoscopia, já complica um pouquinho mais. Tem que morcelar mioma e tal. Então a recuperação mais tranquila, menos aderência, menos risco no pós-operatório, menos todas as complicações do pós-operatório e principalmente, na minha opinião, se eu estiver errado, o Hélio me corrija, é não deixar cicatriz no útero, dando capacidade para esse útero ter um parto e aguentar uma gravidez depois. Isso é bem bacana mesmo. O útero, os miomas evoluem, mas o tecido miometrial, o músculo do útero, permanece intacto, né? Sob a indicação é assim, ó. O paciente tem duas situações. A primeira é em que o paciente vem encaminhado pelo seu ginecologista para a gente avaliar a possibilidade de embolização. E a segunda é a demanda espontânea. Por exemplo, pessoas estão nos assistindo agora na TV, escuta a gente falando, tem mioma, fala, vou lá no Dr. Eduardo, conversar com ele sobre isso. Qual é a postura que eu acho assim a mais adequada? Essa doença é uma doença ginecológica, não é uma doença vascular. O cirurgião vascular é um instrumento para uma das abordagens, né? Então, eu sempre faço um contato direto com o ginecologista da paciente, eu deixo isso bem claro para a paciente, falo, olha, nós precisamos conversar com o teu gineco para saber o que ele acha disso. E aí a gente conversa, né? Se for um paciente do Dr. Rogério, eu vou ligar para o Dr. Rogério e falar, Rogério, estou com uma paciente tua aqui, assim, assim, assada, ela veio saber de embolização. Eu acho que é viável, que dá para fazer. O que tu acha? Tu não acha? Dá para fazer uma miomectomia nessa paciente com segurança? O Rogério faz isso por videolaparoscopia, entendeu? Quando é um caso simples. Então, é muito importante essa conversa, essa responsabilidade ser compartilhada entre cirurgião vascular ou radiologista intervencionista, o ginecologista e a própria paciente, para ela entender bem essas opções. Sobre manutenção da capacidade reprodutiva, né? Então, assim, isso é um assunto bem importante. Por exemplo, uma mulher jovem que nunca teve neném, ou que teve uma gestação e perdeu a gestação por causa dos miomas, por exemplo, que é isso que o Dr. Rogério acabou de falar, tem lá seus 25, 26 anos, e ela vem e diz assim, doutor, eu quero fazer embolização porque eu ainda quero ter bebê. Certo. Eu, como cirurgião vascular, não posso prometer para essa paciente que a capacidade reprodutiva dela vai ser mantida pelo simples fato de eu ir lá e resolver o mioma. Eu não posso prometer isso. Aliás, esse é um dado que a gente não conhece bem. Eu tenho pacientes jovens que eu fiz embolização de mioma e que gestaram, e que foi tudo bem. Mas gestar não tem a ver só com mioma presente ou não, né? A capacidade de uma mulher ter bebê, gerar, depende de uma série de variáveis. Você resolveu aquele problema. Você pode ter outros problemas. Tem outros problemas. Aliás, não é essa a principal causa de infertilidade, né, Rogério? Talvez a causa de manter a gestação, mas de engravidar o mioma não atrapalha. Essa paciente retirou um mioma, ela pode voltar a ter outros? É uma coisa assim... Até mais fácil que ela tem, né, Eduardo? Ela já tem uma predisposição para mioma. Certo. E tem uma relação genética com isso ou é muito individual da Tem uma paciente de tendência desenvolver? familiar, mas é muito individual. Também. Certo, doutor. E a questão da embolização, ela pode ser feita mais de uma vez nessa paciente? Quanto tempo, então, dura esse processo? O doutor comentou que foi feito o procedimento, depois de uma semana já começa a ter essa questão da melhora dos sangramentos, mas qual seria o período, então, desse tratamento, digamos assim? Então, assim, a gente leva em consideração critérios de sucesso, né, do procedimento. Primeiro é o controle do sintoma, né? Porque a gente não trata mioma, a gente trata pessoas, né? Pacientes. Então, se o problema da paciente é o sangramento menstrual exagerado, então nosso objetivo é controlar isso. Isso de tudo que a gente pode oferecer para o paciente na embolização uterina, o controle do sangramento é o que a gente tem a maior chance de acertar e resolver, porque resolve em praticamente todos os pacientes. Outra promessa é reduzir o volume desse útero. Isso é bastante variável, então não adianta a gente fazer embolização agora e repetir um ultrassom pélvico daqui a 30 dias. Não tem por que fazer isso. Então, normalmente eu peço para o paciente um controle entre o 3º e o 6º mês pós-procedimento, para a gente acompanhar. Às vezes acontece da gente com 6 meses
ter uma melhora razoável, mas ainda não aquela... E de repente, um ano depois, você vai repetir e você percebe aí sim uma redução bastante importante. Então vai depender muito do tamanho original daqueles miomas que a gente tratou. E né? quanto que ele vai responder da embolização também, né? Isso aí. Sobre repetir, eu nunca precisei repetir uma embolização, sabe, de uterina para tratamento de mioma. Os autores costumam dizer que a repetição significa falha no primeiro procedimento. Se você embolizar direitinho, não precisa repetir, porque as partículas que a gente joga para dentro da circulação uterina, elas são inabsorvíveis, elas vão ficar ali para sempre, bloqueando aquele vaso. Não é um produto que vai e some depois, né? Então elas vão manter aquele efeito isquemiante naquele alvo tecidual. E outros vasinhos vão se formar para compensar, principalmente o tecido, a nutrição do tecido uterino normal, né? E uma paciente, por exemplo, então, que fez uma embolização, ela pode ter essa gestação depois futura sem grandes... Ah, legal. Essa pergunta é muito bacana. Qual é a orientação que a gente dá? Bom, primeiro, tem que ter certeza que a paciente não está grávida na hora de embolizar, né? Perfeito. Porque senão a gente vai sacrificar o embriãozinho. E segundo, a gente orienta, a literatura orienta que se evite gestação por 6 meses, depois da bacana. embolização. Então tem também esses cuidados que deve ser feito acompanhado também com... No caso, pacientes com DIU, como a gente comentou antes, ela pode fazer esse procedimento ou não, doutor? Assim, ou pacientes que já usam algum método contraceptivo, tem relação com... Ela parar de sangrar, por exemplo, continua sangrando, a embolização pode ajudar, né? Mas... A presença do DIU é assim, ó, lá atrás, no início, os autores recomendavam retirar o DIU antes de embolizar pelo medo de infecção adicional. Hoje a gente não tem mais esse medo. Deixa o DIU lá, emboliza e segue o baile. Não tem necessidade de removê-lo para fazer a embolização. A adenomiose é um terreno onde a embolização está avançando. Está avançando de forma segura, assim. Para encontrar resultados além do sangramento causado por mioma, será que nesses outros casos ajudaria? Eu acredito que pode ajudar. Mesmo naquela que não tem adenomiose, não tem nada, útero aparentemente perfeito, pode ter um resultado da embolização também. Porque tem pacientes assim, ó, o que a gente vê no consultório, por exemplo, paciente de 45 anos que sangra muito e algumas chegam falando assim, meu útero não serve para mais nada, para ter filho para me incomodar. E outras pensam diferente, ó, o útero é meu, faz parte de mim, nasci com ele, quero que morra comigo. E está causando anemia para ela, está atrapalhando a vida dela, tentou milênio e não deu certo, tentou tudo e não deu certo. A embolização talvez entraria com uma arma terapêutica, no caso aí. Rogério, se eu disser que sim, eu vou estar assumindo uma responsabilidade muito séria, né? É possível que sim. Eu acho que carece de estudos nesse sentido. No momento, a gente não está autorizado a indicar esse tipo de procedimento para paciente que não tenha lesão com relação direta com o sangramento, né? Que no caso o mioma. Então eu estaria sendo leviano. Pode ser um estudo de coagulação, alguma coisa, e não teria efeito no caso. Mas eu vou te fazer uma pergunta, então, sobre a esterectomia. Eu escuto, principalmente em ginecologistas mais antigos, uma frase que diz assim, o útero só serve para 2 coisas, né? Para fazer nenê e para dar câncer. Então, se você não quer mais ter nenê, vai lá e tira ele. De certa forma, simplificando demais um procedimento que a gente que é cirurgião sabe que anestesia não é que suco, como dizia um professor meu, e cirurgia tem riscos, né? Claro. Então, assim, que tipo de prejuízo, afora as complicações cirúrgicas, que tipo de prejuízo uma esterectomia pode causar a longo prazo numa mulher? Eduardo, tem mulheres que ficam emocionalmente meio mal depois de tirar outra, sabia? Tem mulher que quer tirar, que está sangrando tudo, e depois ela acha que perdeu alguma coisa ali. Tem mulher que a parte emocional dela complica um pouquinho. E o Sagai, que é um cara que a gente tem que respeitar o que ele fala que o útero faz parte de todo o processo de sustentação da pelve. O útero deixa o reto no lugar dele, o reto é reto porque está atrás do útero, está formando ali, né? Deixa a bexiga no lugar dela. O útero tem função de sustentação e função principalmente na evacuação da paciente. A gente não vê muito esse problema na prática clínica, não, mas apesar que quando esse problema acontece, tem dificuldade para evacuar, porque tira o útero, por exemplo, ela não vai cair em mim, ela vai para o Sagai, por exemplo. O Sagai vê muito mais isso do que a gente. O Sagai fala que o útero é um órgão importante na sustentação do assoalho pélvico. E tem mulheres que emocionalmente ficam meio mal, apesar que assim, tratar a menopausa de uma mulher que não tem útero é super fácil, muito mais tranquilo, mas hoje, antes de tirar o útero, eu converso muito com a paciente.
se realmente é aquilo que ela quer. E a paciente que não quer tirar, eu tento todas as outras formas, porque algumas pacientes ficam emocionalmente não tão bem depois que tira o útero, apesar de todo o benefício que ela vai ter, de não sangrar, de ter tido uma cirurgia bem, mas e tem também os riscos da cirurgia. Né? A cirurgia é um risco grande. Mas a função anatômica do útero, de sustentação, disso, daquilo, é uma função ainda muito discutida, porque eu penso, como um pouquinho mais antigo nisso, que aquela que tem defeito de sustentação do assoalho pélvico, ela vai ter com útero ou sem útero, vai cair com útero ou sem útero. Doutora, essa questão da esterectomia também é utilizada no caso do tratamento do câncer, da retirada do câncer. Essa paciente, então, como a gente comentou, é um dos procedimentos, a gente voltando um pouquinho da nossa conversa, essa paciente, ela precisa acompanhamento a longo prazo também? Mulher que tirou o útero por câncer de colo de útero, mesmo uma lesão que não era o NIC3, o NIC2 persistente, NIC2 aos 45 anos, que é mais, depois dos 35 anos, o HPV a gente tem que cuidar dele com muito mais cuidado. Porque esse paciente teve todas as chances anteriores de resolver ele, todas as chances de ter do corpo dela resolver esse NIC, resolver esse HPV, e não resolveu. Ele está persistindo ali e está fazendo arte. Então, depois dos 35 anos, a gente trata HPV com outros olhos. Tá? E a paciente, em qualquer fase da vida, que retirou o útero ou o colo do útero por lesão de NIC, por exemplo, um NIC, um carcinoma invasor, ela tem que continuar fazendo preventivo todos os anos, da mesma maneira da mulher que tem útero. Tá? No primeiro ano, de 3 em 3 meses, no segundo ano, de 6 em 6, e depois, pelo menos uma vez por ano. Ah, mas ela não tem mais útero, não tem mais colo do útero. Se colhe preventivo do fundo de saco vaginal, tá? E ali tem células que pode ter ficado um pouquinho e mantido uma lesão ali que não é visível nem no anátomo patológico. E a Organização Mundial de Saúde e a Federação Brasileira do Trato Genital Inferior, Patologia do Trato Genital Inferior, ela recomenda que a mulher que tirou o útero por adenomiose ou por sangramento normal, não tem nenhum problema nesse útero, que ela continue fazendo preventivo da mesma maneira, no máximo de 3 em 3 anos. Nesse caso, depende muito da paciente, mas eu faço a cada 3 anos da paciente que não tem nada, e a paciente tirou por NIC 2 ou 3, todos os anos, tem que fazer da mesma maneira. Que bacana, isso é bem importante também a gente falar, porque sim. não é porque foi feito vou colher esse preventivo tratamento... de onde você não tem mais colo do útero. Tem fundo de saco vaginal, também. E a lesão ali, o epitélio escamoso, ele está no fundo de saco vaginal também. E doutora, essa questão da idade, o doutor comentou também. O câncer, ele se apresenta em mulheres a partir de uma certa idade, ou ela também pode acontecer a partir do momento que essa mulher começa a atividade Ele sexual? é mais comum, o câncer invasor, com 35, 40 anos, aparecer com 25, 26, 27, NIC2, NIC3. Mas como eu te disse, eu tive uma paciente que fez o primeiro preventivo aos 72 e uma aos 80 anos, e as duas estavam com lesões iniciais. Olha só, então é algo que também pode variar muito de paciente. O paciente se separa, por exemplo, né? Separou do marido, teve outro parceiro, o cara teve um contato com o HPV 16 ou 18 aos 70 anos de idade. Ela não teve chance antes. Essa menina de 19 que teve 2 parceiros, o organismo dela fez anticorpo contra o HPV 16 e 18. Às vezes teve um parceiro único a vida toda, nunca teve contato com o HPV, se separa aos 60 anos de idade. Tem um outro relacionamento, esse cara teve contato com 16, 18, leva um HPV para ela que ela não teve anticorpo contra ele. Então ela pode ter lesão inicial, é muito importante. E esse acompanhamento ginecológico, né, doutor, também é muito importante para diagnóstico não só do câncer de colo de útero, também de outras doenças, até do mioma mesmo, para um tratamento, entender qual é o momento perfeito para cuidar da saúde dessa mulher. E a gente tem que reforçar e educar os nossos pacientes para isso, né? Esse acompanhamento sempre. Ultrassom, tem que cuidar do coração, do intestino, parte vascular, de tudo, né? Não dá para brincar, não. Isso mesmo. A vida é uma só, né? É uma só e ela é preciosa. Doutores, muito obrigada pela participação novamente. Acredito que nós conseguimos esclarecer algumas dúvidas. É um assunto que rende muito também, então já fica aqui o meu convite para vir mais vezes, doutor Rogério, doutor Eduardo. Muito obrigada. Obrigado. O São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos conversar com o cirurgião plástico do São Lucas Hospital Center, doutor Ari Santos Silva. Não saia daí. São Lucas Hospital Center. Tratamento cardioendovascular com segurança e modernidade. Cascavel. Essa semana, a Hemotec, a Agência Transfusional de Sangue do São Lucas Hospital Center, recebeu um destaque especial. Confira agora a reportagem feita pelo Silvio Matos.
Programa Nacional de Controle de Qualidade atestou que a Hemotec, empresa parceira do São Lucas Hospital Center, teve desempenho excelente no ano de 2024, reforçando o compromisso com a qualidade do atendimento ao paciente. O programa, que é ligado à Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, chegou ao resultado por meio da análise de amostras-controle dos ensaios de proeficiência da Hemotec. A agência transfusional, que é operada pela empresa, é o departamento da instituição responsável pelo armazenamento, controle e distribuição de sangue e hemocomponentes. Ela também realiza testes pré-transfusionais, transfusões e acompanhamento de pacientes transfundidos. Então nós dizemos que a agência transfusional é o coração do hospital. Então o hospital sem uma agência transfusional ele não vai funcionar. A gente atende todo o centro cirúrgico, UTI, as alas. Então, algum dos exames que a gente realiza na agência transfusional é a parte imunohematológica, é o ABO, o RH, a pesquisa de anticorpo irregular, que é a PAI, a prova reversa, a gente também faz a parte de deu alguma divergência nos hemocomponentes ou nos exames preliminares. A gente faz os exames mais específicos também, então a gente faz o combis direto, o autocontrole, tá? Todos esses exames são feitos aqui na agência transfusional. Então, quando a gente não consegue solucionar algum problema, aí a gente encaminha para a nossa referência, que é o Hemocentro Regional de Cascavel. A presidente do São Lucas, Jaqueline Gurgas Ferreira, e o diretor técnico-administrativo, Dr. Ildemar Marino Canto, parabenizaram a equipe e destacaram o empenho, dedicação e qualidade do serviço prestado ao hospital e aos pacientes. O Dr. Miguel Fontana comenta a conquista. Em 2018, houve um convite da direção do Hospital São Lucas FAG para a prestadora fazer uma parceria com o hospital, através da direção, o seu Assis Gurgas, a Jaqueline, o Dr. Toso e principalmente o Dr. Ildemar, que foi um dos que nos deu a credibilidade e confiança da parte deles para a gente poder fazer uma parceria com o Hospital São Lucas. E nós sempre continuamos com o intuito de trabalhar com excelência, porque a prestadora ela prioriza o paciente, sempre atender com excelência. E hoje nós estamos recebendo uma placa de excelência, é uma gratificação, é uma honra para a gente, até para o hospital que a gente faz parte, né, pela qualidade do nosso serviço, pelo atendimento aos pacientes que necessitam, né, e creio que logo virão outras placas também, porque nós temos uma equipe hoje de 6 biomédicos, 2 acadêmicas de biomedicina e uma acadêmica de enfermagem que faz parte do grupo prestadora de serviço de hemoterapia Hemotec Cascavel. O título de excelência resultante do trabalho de uma equipe altamente qualificada foi comemorado pelos colaboradores da Hemotec e da agência transfusional. Hoje eu fico muito feliz em fazer parte dessa equipe. Hoje esse título ele vem resultado de muito esforço, muita dedicação e muito companheirismo da equipe. A gente sempre prioriza trabalhar pensando no bem-estar do paciente e acho que hoje o resultado, né, o título vem demonstrando esses anos de dedicação que a gente tem, sempre priorizando mostrar essa excelência para o paciente e pensando no bem-estar deles. E agora nós vamos falar sobre as malformações na orelha, que sejam elas congênitas ou adquiridas, podem impactar não apenas na estética, mas também na autoestima e qualidade de vida dos pacientes. E para entender melhor como esses procedimentos são realizados, vamos conversar com o Dr. Leri Santos Silva, cirurgião plástico do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Eu quero agradecer novamente, né, pelo convite, né? A gente, né, conversa muito, né, no podcast, mas é sempre bom aqui porque a gente consegue ter um tipo de experiência diferente, né, para passar do assunto. E hoje nós vamos falar sobre essa questão da orelha, que o cirurgião plástico também atua. E hoje gostaria de começar, na verdade, perguntando para o doutor, antes da gente entrar no tratamento, que é o tema da nossa conversa, a questão das malformações, doutor. Então, muitas vezes o bebezinho já nasce com essa malformação, ou pode, muitas vezes, adquirir ao longo da vida de diversas formas, mas quais são as principais que hoje nós conhecemos e que chega também nos consultórios, doutor? Sim, então a malformação da orelha ela é muito comum, sabe? Dependendo do tipo de literatura que vê, pode ser
uma alteração a cada 100 nascimentos, a cada 150 nascimentos. Então é muito comum. Então por isso que a chance da pessoa conhecer alguém ou ser ela, né, que teve essa alteração no nascimento é muito grande. A principal alteração é a orelha proeminente, que nós falamos, que é a tal da orelha de abano, né, que é a orelha simplesmente aberta em relação ao crânio, né? Então ela fica projetada para frente, tem algum apagamento de alguma volta, alguma coisa. Essa é a alteração mais comum, e ela é de nascença, tá? Às vezes a mãe, o pai fica chateado, ou até a avó fala, né? Ah, eu deixei, né? Coloquei muita touquinha no bebê, né? E tal. Não, para o pessoal de casa, né? Ficar tranquilo, vai nascer daquele jeito, tá? Não é a touquinha, não é nada de errado que fez, tá? E outra alteração que é muito comum, que a gente vê bastante, é uma que chama criptotia, que é a parte de cima da orelha que nasce com uma alteração. Pode ser uma alteração, né, de tamanho mesmo, ela é menor, a orelha amassa na parte de cima, ela pode nascer com um pedaço da orelha de cima faltando também, sabe? E o restante da orelha é normal. E nós temos as orelhas constrictas, que às vezes grande parte das pessoas já viu, que é aquele bebê que nasce com a orelha toda amassadinha. Parece que a orelha estava, a gente fala, dentro de uma sacola, por exemplo, bem amassada. E a pessoa fica meio assim, tenta colocar a orelhinha dentro da touquinha, né, por exemplo. Então, orelha constrita, orelha de criptotia, né, e a orelha proeminente de abano são as alterações mais comuns. Isso aí, se for num local de nascimento, todo dia vai ver uma dessa, né? Certo. E, doutora, uma dúvida que eu acho que é muito interessante e importante a gente destacar, que essa questão da orelha é a parte externa, né? Que então não tem, muitas vezes, relação com a audição desse bebezinho, desse paciente, certo? Isso mesmo. Inclusive, a ausência de orelha total, que chama anotia, o paciente ele tem audição normal. Ele só nasce sem o pavilhão, sabe? Então, se você conversa com ele, ele tampa o lado que a orelha existe, né? Do outro lado, ela vai escutar normal. Por isso que nesses pacientes, a reconstrução total da orelha é uma parte não só de autoestima, de estética, mas ela é só para complementar o restante do pavilhão. Mas o conduto está fechado, mas lá dentro ele tem o conduto geralmente completo, né? Os ciclos, né? O conduto mesmo, o tímpano, o aparato ali de audição é completo, né? E, doutor, falando sobre essa questão, a questão estética é muito importante também, né? Muitas vezes a gente acaba levando em consideração que é algo fútil, mas não, ela altera também a questão emocional desse paciente, né, doutor? Então a gente pode perceber muitas vezes pacientes ao longo da vida adulta, criança que sofre muitas vezes preconceito por conta disso. E existem tratamentos também, né, doutor? E esse é o tema da nossa conversa. Sim, sim. Hoje nós temos um novo tratamento que o doutor está trazendo para a nossa região, e eu gostaria que o doutor explicasse um pouquinho mais sobre esse tipo, que ele pode ser feito em bebezinho, certo? Sim. Então aqui, né, agora no São Lucas Hospital Center, eu consigo fazer, né, a utilização do dispositivo, né, que é um dispositivo que chama Earwell. Ele é um dispositivo fabricado nos Estados Unidos, ele é um molde de silicone pré-fabricado, né, que nós conseguimos, né, a gente fala moldar em cima da orelha. Ele é preso, né, com um adesivo também de silicone. Ele é preso e ele fica preso na cabeça do bebê, né? Ele é hipoalergênico, não dói, não tem incômodo nenhum para o bebê. E nós conseguimos, né, com algumas agarras de silicone, mudar totalmente o visual da orelha. Então, né, orelha de abano, né, aquela orelha criptotia, que é a alteração da parte de cima, a orelha amassada, a orelha constrita, aquele fundo da orelha muito grande, né, que é o aumento da concha, né, nós conseguimos reduzir, né, então muitas coisas, né, de desenho da orelha, às vezes é mais apagadinha, volta, de um lado é bonito, do outro é menos, né, então nós conseguimos tentar simetrizar a orelha desse bebê. Só que qual que é o problema que a gente tem, né? Nem tudo são flores, né? Então nós temos que aproveitar as 2 primeiras semanas de vida do bebê, porque é quando o bebê nasce, a cartilagem da orelha ela é bem molinha, sabe? Né? Você sabe, pegava na orelhinha lá, é bem molinha. Só que a partir de 2 semanas ela começa um processo de solidificação, que geralmente até 6 semanas a orelha já está praticamente bem mais rígida do que no começo. Então, por isso que esse tratamento, o ideal é começar de 1 a 2 semanas de vida para ter o efeito que a gente quer.
E, doutor, precisa de um diagnóstico para esse tipo de alteração, ou o próprio pai e mãe mesmo ali, no momento do nascimento, passou uma semana e percebe que existe essa alteração e ele busca um cirurgião? Como seria então essa indicação e essa busca por esse tratamento? Sim. O principal, como a gente precisa pegar esse paciente muito no começo, a gente sabe que às vezes, né, a chegada do bebê, aquela felicidade, aquela coisa, e como pai, mãe, a pessoa não quer ver defeito, né, no bebê. E não é um defeito, né? Mas nós falamos que às vezes aquela euforia pode atrapalhar essa criança, por exemplo, ter uma melhora física do futuro. Então, por exemplo, acabou de nascer o bebê, está lá no seu colo, ali na maternidade, está aqui no 3º andar do São Lucas, lá, né? Então, tá vendo o bebê, dá uma olhadinha na orelha. Porque às vezes a pessoa, até o próprio ginecologista pode falar, né? Olha, é assim mesmo, tá amassadinha, acabou de nascer, mas não é. Não é porque estava dentro do útero que a orelha ela vai ficar amassada e vai abrir e vai fazer alguma coisa. Então é assim, tá amassadinha, tá um pedaço menor do que o outro, tá apagado alguma área, ela vai continuar assim. Ela vai mudar o formato, mas o que tem de alteração vai ficar. Então o pai e a mãe viu a orelha diferente, mais amassadinha, a parte de cima tá diferente do outro lado, muito aberta, né? Ou aquele pai e mãe que já teve, por exemplo, orelha de abano, um dos pais já sabe que tem, né? Então fala, poxa, a chance do filho nascer é grande. Então, quanto antes o pai e a mãe vê, ele olhando essa alteração, ele pode agendar uma consulta, que daí a gente pode confirmar. Porque assim como também tem o pai muito desesperado, né? Que fala, nossa, meu filho está com uma alteração, e às vezes é uma orelha normal. É que eles não estão acostumados com o bebê, né? Certo. E a gente às vezes tranquiliza o pai e a mãe, fala, não precisa tratar, a orelha está normal, isso é o normal. Então a gente consegue diferenciar o normal do não normal para poder fazer o tratamento adequado ali. E doutor, quanto tempo dura esse tratamento? Então esse bebê, ele recebeu essa avaliação logo ali nos primeiros dias, então os pais decidiram começar esse tratamento, porque ele também é um tratamento que ele vai levar um tempinho para ser feito, e como o doutor disse, ele fica nesse bebezinho, esse dispositivo, mas quanto tempo esse bebê precisa ficar com o dispositivo então? Então assim, esse dispositivo, o legal é que às vezes na primeira consulta, se o pai e a mãe, por exemplo, aceitar, né, entender o tratamento, já dá para colocar o dispositivo. Porque a gente não pode perder tempo, né? Então, o que acontece? Colocou ali o ideal, né? 1ª, 2ª semana de vida, mas até 4 semanas de vida dá para colocar. Só que o que acontece? 1ª, 2ª semana de vida, mais de 90% de melhora, sabe? Agora, a partir de 4 semanas de vida, até 4, 6 semanas de vida, 40%. Então, como cai muito, às vezes não é válido usar. Então, na hora que colocou nesse paciente, se for com 1, 2 semanas de vida, de 4 a 6 semanas de tratamento. O que vai guiar? O tamanho da alteração. Então, é uma alteração pequena, às vezes 4 semanas. Não, uma alteração de várias áreas da orelha, 6 semanas. Mas normalmente não ultrapassamos 6 semanas. O legal é que o dispositivo fica colado, né, na cabeça do bebê, pode dar banho no bebê normal, né, o bebê não sente dor, não se incomoda, né, não esquenta, né, porque ele tem uma tampa de ventilação, então um dia de muito calor, né, a orelha consegue respirar, digamos assim, né, e ao mesmo tempo, aquela gradinha também impede, às vezes, que um mosquito, alguma coisa, acabe entrando na orelha do bebê. Bacana, então essa questão da adaptação é bem tranquila, esse bebê não vai sofrer nesse tratamento, muito né, pelo doutor? contrário, vai ficar bom, né, vai melhorar mais. E esse é um pensamento que muitas vezes os pais precisam já ter para o futuro também, como nós comentamos, né, doutor? Essa questão de analisar esse bebezinho já, olhar para esse bebê com carinho e pensar no futuro também por conta de todas essas questões sociais que é envolvida também, né, doutor? Mas caso esse paciente, porque muitas vezes, como é um tratamento também recente que a gente vê, esse paciente não teve esse tratamento logo no começo, quais são as outras opções para esse paciente, para essa família, posterior, então, a esse bebê que cresce e ele vai desenvolver também, doutor? Sim, agora que a gente começou a divulgar, né, e infelizmente chega muita, né, falando assim, meu bebê tem 2 meses, 3 meses, 6 meses, né, então a gente fala, como o tratamento é só até no máximo, né, iniciar 4 semanas de vida, passou disso, infelizmente, né,
esse tratamento não invasivo, não cirúrgico, né? Então, o bom é que ele não tem cirurgia, não tem corte, não tem ponto, né? Então, ele é uma coisa totalmente, né, indolor para o bebê. O chato é que daí esse bebê, essa criança, só vai poder ter uma melhora visual, igual a do aparelho, apenas a partir de 8, 9 anos de vida, né? Então, realmente, né, Gabriela, é um intervalo muito grande. Aí, qual que é o problema? É aquilo que você acabou conversando. É o quê? Esse paciente vai crescer, é uma menina, por exemplo, que vai para o balé, vai precisar com o cabelo ficar amarrado, então ela vai perceber essa orelha, né, às vezes proeminente, e às vezes as amiguinhas, uma ou outra, não vai ter. Né? É um menino, que a gente sabe que o menino é um pouco mais maldoso, né? Menino na escola ganha um apelido, alguma coisa. Então a gente fala que a criança ela sofre, sabe? E o adulto sofre também. Porque às vezes é uma moça que quer usar um cabelo preso num casamento, por exemplo, né? Num evento, numa formatura, é um momento da vida dela ali, né? Ou às vezes é um rapaz que o trabalho dele exige sempre um cabelo mais curto, né? Alguma coisa assim. E a pessoa não fica feliz com o visual. Então, a partir de 8, 9 anos de idade, existe a otoplastia, que daí é o procedimento cirúrgico de correção da orelha. A otoplastia, ela corrige a orelha de abano. Então, todas as alterações em relação à orelha de abano. Mas tem as cirurgias, né, para arrumar aquilo que também não foi arrumado lá no começo. Então, existe cirurgia para a orelha constrita, existe cirurgia para a orelha criptotia, que é quando a parte de cima da orelha não tem, né? E existe cirurgias para ausência de pedaços da orelha também, que são as reconstruções parciais de orelha, e existe também a cirurgia para reconstrução total de orelha, né? Que é quando tem a anotia, que a pessoa nasce sem a orelha ou perdeu a orelha num trauma, por exemplo. Né? E, doutor, pode acontecer de, então, chegar, às vezes, um bebezinho ou um paciente ao longo da vida que tem apenas uma das orelhas com essa malformação, ou, em ambos os casos, são as duas orelhas? Ou existem casos que é só uma, ou geralmente são as duas? Normalmente funciona assim, como cada lado do corpo no embrião cresce diferente, sabe? Né? Cada lado vai se desenvolver isoladamente um do outro. Por isso nós temos pequenas diferenças, né, de um lado do corpo. Só que o que acontece? Pequenas alterações são comuns bilateral. Então, orelha de abano, geralmente vê dos dois lados, né, que é a alteração mais comum. Agora, a criptotia, que é a alteração do polo superior da orelha, é comum ver de um lado só, sabe? Porque como é isolado, né, o crescimento, a ausência de orelha total ou parcial, que nós chamamos de microtia, normalmente um lado. A pessoa tem o outro lado completamente normal, uma orelha perfeita, e às vezes do outro lado ela não tem nada de orelha. É liso assim, sabe? Não tem nada. Justamente por esse crescimento do embrião individual de cada lado. Bacana. Né? O bom é que geralmente, como a gente falou no começo, né, o paciente da anotia, né, a ausência total da orelha ou microtia, ele costuma ter a audição normal, porque geralmente os ciclos, né, o conduto auditivo ele existe, ele só está tampado pela pele. Né? Que bacana, então esse paciente ele pode ter esse tratamento para aquela orelha que tem a alteração. Específica também. Que bacana. E doutor, falando sobre também a questão dos tratamentos, o doutor comentou sobre a otoplastia, ela é um tratamento que ela precisa também de cuidados para esse paciente, né? E quais seriam os cuidados? A gente falou um pouquinho sobre a questão dos bebês. Sim. No caso da otoplastia, qual seria então os principais cuidados? Então, a gente começa, né, a operar a partir de 8, 9 anos, não só porque a orelha já está mais bem formada, mas a gente sabe que essa criança já está numa idade escolar, um pouquinho à frente, então uma criança que vai cuidar. Né? O principal é o impacto, sabe? Então, por isso que é muito comum no primeiro mês, né, essa menina ou esse menino, né, ou seja, um adulto também, utilizar como se fosse uma faixa contensiva, né, na orelha. A faixa não só ela mantém a orelha na posição, usa até para dormir, né, mas também evita, né, de às vezes, tá andando na escola, por exemplo, vem uma bola sem querer e bate ali, né? Então, pelo menos tem uma proteção, né? A gente fala da faixa. Então, o cuidado maior é o quê? Impacto. Então, não dormir do lado né, com a orelha apoiada no travesseiro, evitar batida, pancada, né, exercícios físicos extenuantes no primeiro mês a gente pede para evitar, né? Mas a criança pode correr, pode brincar, pode fazer o normal. A gente só fala, por exemplo, uma educação física, né? Uma coisa assim. São cuidados cirúrgicos de qualquer né? forma. Aí usa a faixa por 30 dias, depois vida normal.
E, doutor, essa questão, o doutor citou um ponto anteriormente sobre a questão dos pais, que muitas vezes um dos pais apresenta essa alteração na orelha e ele já pode levar, esse diagnóstico, por exemplo, de uma orelha proeminente, ela pode ser feita ainda intraútero ou é apenas mesmo quando o bebezinho nasce, doutor? Então, no intraútero é difícil porque no ultrassom é muito difícil você conseguir ver, né? Vamos dizer, a cabecinha do bebê de frente, né, para poder. Mas quando um dos pais tem a orelha proeminente, a orelha de abano, a chance dessa criança ter é muito grande, sabe? Sim. Dependendo da porcentagem, do tipo de gene que ele tem, pode ser até 50% ou mais, sabe? Né? Ou até 100%, sabe? Se às vezes um dos pais carrega um gene e o outro tem a orelha proeminente, né? Então, o que acontece? É até uma coisa para a pessoa cuidar. Então, por exemplo, a pessoa tem orelha de abano, já fez cirurgia, né? Um dos pais, e tá o bebê lá no forninho, né? Aguardando ali. Claro que como pai e mãe, né? Como médico, a gente torce para o bebê tá tudo bem. Mas é uma pessoa que ela já tem que ficar um pouco mais cautelosa. Porque ela sabe que se o bebê nascer, né, perfeito, tá todo bonitinho, mas dá uma olhadinha. Porque como existe essa chance, se já for cuidado desde o começo, evita, né, a gente fala uma cirurgia desnecessária, né, com a tecnologia de hoje, né. E, doutora, essa questão da evitar a cirurgia futura, então, esse tratamento, ele é um tratamento que garante que esse paciente não vai precisar futuramente de uma cirurgia nesses tipos de malformação, então? Sim, a gente fala que o 90%, não é que é 90% vai dar certo e 10% não vai dar, não é. É que ela vai ter daquela alteração 90% de melhora. Então, por exemplo, a otoplastia, que é a cirurgia, ela também alcança 90% de melhora, não é 100%. Porque a cartilagem ela tem uma memória que a gente fala, ela vai tentando voltar para a posição a vida toda, porque geneticamente ela foi feita para ficar daquele jeito, né? Então a cirurgia ou o procedimento, ele está fazendo o corpo lutar contra a natureza, né? Então se usar bem no começo, 1, 2 semanas de vida, é 90% de melhora daquela alteração. Então imagina uma criptotia, que é uma orelha com ausência do polo superior, é uma cirurgia que é um pouco mais delicada no futuro, às vezes vai exigir um enxerto de cartilagem tirada da outra orelha, por exemplo, sabe? Né? Então é uma cirurgia que ela é uma cirurgia tranquila do ponto de vista de recuperação, mas tecnicamente é uma cirurgia delicada, né? Pode ter uma rejeição dessa cartilagem, né? Agora a pessoa poder ter essa possibilidade de usar um aparelhinho no bebê, ainda mais no comecinho, assim, o primeiro mês que o bebê ele mexe pouco, ele dorme bastante, não é uma criança que, né, que anda, que corre, que engatinha, vai se incomodar, né? Muitas que vezes para retirar esse... né? E como é um silicone, ele é um silicone médico, né? Então não esquenta, não coça, não dói, né? Não irrita a pele, sabe? Então é uma coisa que o bebê nem vai se lembrar, né? E o pai e a mãe às vezes também nem vai se lembrar do cuidado que teve com aquilo lá, porque passa tão rápido, né? É praticamente 1 mês de tratamento, né? E é um benefício ao longo da vida, que às vezes vai levar para o resto da vida. Então, provavelmente, essa criança vai agradecer. Porque às vezes o pai teve que operar e a criança não vai precisar muitas vezes operar, né? Então... Doutor, isso é um avanço muito grande da medicina e das tecnologias, né? Porque vem trazendo um tratamento recente também, o doutor estava comentando, mas que vem trazendo muitos benefícios, como o doutor disse, para nossas próximas gerações, né, doutor? Sim, a gente fala, Cascavel tá, né, na vanguarda de muita coisa, né? Então é bacana que nós aqui de Cascavel, né, nós aqui no São Lucas Hospital Center, nós somos os pioneiros, né? A gente é o pioneiro nesse tipo de tecnologia no interior inteiro do Paraná. Então não tem nenhuma outra cidade do Paraná do interior que utiliza esse tipo de dispositivo. Então é algo que a gente fala assim, a medicina de Cascavel está sempre tentando, né, trazer o máximo, né, de coisas boas aqui para a cidade. Que bacana, doutor. E o doutor, como o doutor disse, então, um dos primeiros que trouxe para o Paraná, de fato, né, essa tecnologia. E como que funciona, doutor? Ela é uma tecnologia de fora que é trazida para cá? Como que... Explica para a gente também essa questão de como foi buscar e se atualizar também nesse quesito. Então, assim, essa tecnologia, ela foi criada ali mais ou menos, começou a aparecer no mercado entre 2018 e 2019 nos Estados Unidos, né? A empresa, inclusive a fabricante é de lá,
E daí o que acontece? Como veio a pandemia logo em seguida, esse dispositivo demorou para chegar. Porque às vezes fala, poxa, 6 anos de mercado, né, já poderia, muita gente está conhecendo. Mas a pandemia fez dar uma parada na distribuição para o mundo inteiro conhecer. Então, a gente fala, na Europa, por exemplo, faz mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, que está começando a aparecer bastante lá. E aqui no Brasil, como a gente conversando antes, são pouquíssimos cirurgiões plásticos que trabalham com isso no Brasil. Né? Não deve ter nem 10 cirurgiões plásticos no país que mexem com isso. Né? E a ideia surgiu porque eu sou uma pessoa que gosta muito de cirurgia da orelha, né? Então, gosto de reconstruções de orelha, reconstruções parciais, né? As cirurgias de otoplastia a gente faz bastante. Então, uma cirurgia que eu tenho um carinho especial. Então, quando surgiu, né, a gente viu num congresso, por exemplo, né, essa ideia, a gente falou, poxa, né, como médico a gente tenta, né, de acordo com o nosso juramento, tentar minimizar a dor do paciente o máximo possível. Então, se eu consigo, às vezes, fazer esse paciente melhorar, nenê ainda, né? Para que eu vou esperar ele, coitado, viver 9 anos com aquilo lá, né? Ou até mais, né? Então, surgiu essa ideia e a gente colocou em prática agora e tá, graças a Deus, está dando certo, né? Que bacana, isso é muito importante, muito bacana também, essa busca constante pelas melhorias, né, doutor, para oferecer para a nossa população, e acredito que é um ganho muito grande, não só para o São Lucas, mas para toda a região, como nós falamos, e é importante esse conhecimento, não só dos pacientes, mas também das outras especialidades que têm esse novo tratamento para ser fornecido para os bebezinhos logo ali pequenininho também, né, doutor? É isso aí. Doutor, eu gostaria de agradecer. Acredito que nós conseguimos explicar um pouquinho mais. Doutor, gostaria de complementar a nossa fala também sobre esse tipo de tratamento, explicar um pouquinho mais para os pacientes? Fique à vontade. A gente fala, o mais importante é o quê? É aquilo que a gente falou, olhar para o seu bebê, né, que acabou de nascer com aquele amor, com aquele carinho, mas tentar ter um olhar, né, a gente fala, né, um olhar mais, digamos, exato, né? Então, se vê que aquela orelha não tá legal, então não é que você está enxergando demais, né? Leve para fazer uma consulta para a gente ver, porque às vezes realmente o seu bebê está tudo bem, está normal, não precisa de nada. Mas e se tiver alguma coisa? Você vai conseguir ficar com a consciência tranquila de saber que lá no futuro, né, o seu bebê não vai precisar passar por uma cirurgia, né, que conseguiu ser evitada ali no começo, quando pequenininho ainda. E com certeza, seu filho ou sua filha vai te agradecer. Perfeito. Muito obrigada novamente, doutor, pela participação no São Lucas 24 Horas. É sempre uma honra e fica sempre o convite para vir mais vezes aqui conversar com a gente. Sim, eu agradeço o convite e estou sempre à disposição também. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel. E até o próximo!